Opa, salve, salve, beleza? E aí, tudo certo com vocês? Chegando na área com apoio diário da KTO neste vídeo para te falar sobre a classificação do Internacional. Precisava ser tão dramática assim? Mas antes, KTO, cola lá, usa o código promocional Daniel e você vai ganhar 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito. Olha que quem apostou na vitória do CSA se deu bem, hein? Olha, gente, vamos lá. A grande questão é, por que tem que ser tão difícil? Qual o motivo que faz o Internacional criar situações de dificuldade em momentos mais fáceis? É só pegar o que aconteceu contra o Flamengo na comparação dos 180 minutos, por exemplo, contra o CSA. Foi um parto para o Internacional no Beira-Rio e foi uma partida com algumas dificuldades no Rei Pelé. Verdade que o Dalberson, o goleiro da equipe do CSA, fez grandes defesas, mas a situação poderia ter sido mais tranquila. O Internacional entrou muito confiante na classificação. Displicente nos primeiros minutos, errando passes, um time sem aquela agressividade, sem aquela intensidade, se arrastando no começo da partida, e depois a coisa se soltou. O Internacional, mesmo com um minuto, menos de um minuto, já era para ter vencido o jogo por 1-0. É importante eu dizer isso, mas ficou naquele lance ali, porque depois veio uma resposta do CSA, e aí o Internacional foi um time mais lento em alguns minutos ali do primeiro tempo, depois acabou entrando no jogo e melhorou no segundo tempo. Algumas situações que a gente tem que ressaltar, a primeira delas é que, com Rodrigo Moledo e Vitão, o Internacional tem dois jogadores que não sabem sair para o jogo. Esta é uma dificuldade do Rodrigo Moledo e está mostrando ser uma dificuldade do Vitão. O Vitão, ano passado, chegou a fazer isso e dar até mais qualidade nesse tipo de movimento. Mas eu não sei o que aconteceu com o Vitão esse ano, que ele ou abusa da bola longa ou, como no jogo contra o CSA, abusa do passe lateral ou recuo de jogo. Aquela jogada de criação para frente e a saída para o ataque, o Vitão não conseguiu dar nessa partida. Eu, sinceramente, não gostei da atuação desses dois jogadores em relação a esse aspecto. Johnny é outro jogador que não fez uma boa atuação. O Campanharo eu colocaria como um jogador regular. O Igor Gomes é um jogador voluntarioso. O René é um atleta que tem uma entrega que realmente chama a atenção. Pedro Henrique não foi destaque. Não foi um jogador que a gente possa dizer que, puxa, fez uma grande partida. Não, pelo contrário, eu achei que foi discreto. O Pedro Henrique tem alguns momentos em que ele demonstra uma ansiedade. Eu não sei também o que está acontecendo com esse jogador, talvez se sentindo pressionado, enfim, mas é um momento para ele, né? Porque o Mano mudou uma convicção que ele tinha e colocou três atacantes, o centroavante, o Pedro Henrique e o Wanderson. Talvez o Pedro Henrique dê a resposta melhor realmente como o jogador para atuar ali como uma espécie de centroavante, que foi assim que ele acabou se destacando no Campeonato Gaúcho. Mas a gente tem que lembrar que ele se destacou também nesse aspecto contra adversários de nível inferior. Se bem que o CSA não é grande coisa, né? O CSA ficou muito tempo sem jogar. A última partida que ele tinha jogado foi justamente contra o Internacional aqui no Beira-Rio. E o Inter, mais uma vez, teve a dificuldade do alemão, que é um jogador que chama a marcação, que se movimenta, mas ele tem uma dificuldade muito grande com a bola. Essa que é a grande verdade. É um jogador que tem problema para controlar a bola, a execução acaba não sendo das melhores, ele tenta uma jogada que não funciona, ou cai como caiu em um determinado momento do jogo hoje. Eu achei a atuação do alemão muito ruim. O Wanderson foi quem buscou criar mais, o Alan Patrick é o diferente, né? Tudo passa por ele. E eu quero falar sobre o Jean Dias. O Jean Dias é difícil, né, falar porque, puxa vida, recém-chegado. Mas é um jogador que, olha, não sei sinceramente o que o Internacional viu para contratá-lo, mesmo para compor grupo. Ele teve um lance em que ele armou um contra-ataque, ele simplesmente parou a jogada.
Ele parou a jogada que poderia fazer com que o Internacional, inclusive, marcasse um gol ali. É um jogador que, sinceramente, olha, é muito limitado. Ele pode ser jogador para o Caxias, e eu não quero me precipitar aqui, mas não é jogador para o Internacional. Então, o grande detalhe é, de onde vem tanta dificuldade em situação mais fácil para o Inter? Talvez pela característica do adversário, o Inter hoje até encontrou alguns momentos em que ele saiu em velocidade, que é o tipo de jogo que o Inter gosta. Mas ele também criou oportunidades, como eu falei do Alan Patrick, que perdeu o gol feito, teve um lance do alemão também. O Internacional melhorou no segundo tempo, criou oportunidades, o goleiro foi uma das grandes figuras da partida nos 90 minutos, mas aí o Kehler evidentemente se destacou na questão das penalidades. Embora eu tenha ficado com uma interrogação em relação à atuação do Kehler no jogo. Mas, enfim, eu acho que a gente pode, inclusive, discutir ali os lances, talvez foram realmente chutes que passaram próximo do goleiro ou foram bem batidos no canto, enfim, é lance que dá para discutir. E eu acho que isso, inclusive, será discutido. Mas o Inter realmente perdeu um pouco daquela pegada no meio de campo. É uma coisa que a gente viu do Campanharo em alguns momentos, né, e que até com outros jogadores, o próprio Baralhas, né, que é um jogador que eu questiono aqui, toma muito cartão amarelo, enfim, mas é um jogador muito mais de destruir. Né, e o CSA acabou também tendo ali uma ou outra chegada, enfim, né, o que fica é a classificação, evidente, o alívio, claro que não precisava ser dessa forma, essa é que é a grande questão, mas que fique de lição, né? Pelo menos uma mudança no cenário. O Inter vinha de 5 decisões por pênalti em que ele perdia, a coisa agora foi diferente. O Internacional conseguiu quebrar essa sequência de eliminações nas decisões por pênaltis. Agora, a gente viu também, fora o Maurício ali, o aproveitamento, né, nos pênaltis do Internacional foram muito bons, alguns e boa parte deles bem batidos realmente, né? Então valeu, embora o Internacional tenha sofrido, né, sofreu mais no primeiro jogo, o Inter até teve mais facilidade no jogo de hoje. Foi o jogo que ele teve mais facilidade para ganhar. E vejam só, e foi o jogo em que ele perdeu. E no jogo que ele teve mais dificuldade, que foi a partida do Beira-Rio, o que aconteceu? O Internacional ganhou o jogo. O Inter vai ser isso aí, gente. É isso que o Inter pode apresentar ao longo da temporada. Quero saber a tua opinião, o que você achou da atuação do Internacional? Comenta aqui embaixo, dá o like, ativa as notificações e fui!